aqui para vocês. E por hora eu tenho que falar das novidades do Banco Central. Afinal de contas, a gente teve mais novidades sobre a presidência do Banco Central. A gente sabe que o atual presidente, o Roberto Campos Neto, ele vai seguir no cargo até o final desse ano, só que ele já sinalizou que ele quer o que ele chama de transição suave, ou seja, ele quer que o próximo presidente, né, seja nomeado antes de dezembro, né, que é quando ele deixa o mandato aí do Banco Central, e ele possa fazer uma transição mais suave, mais amigável, tenha mais tempo para fazer essa troca aí, para passar o bastão. E a gente teve essa notícia aqui de bastidores que veio à tona no domingo, né, uma notícia da coluna do Lauro Jardim, lá do Globo, que é quem costuma dar bastante notícias de bastidores de mercado. Ele falou que o Gabriel Galípolo, né, que é o atual diretor de política monetária do Banco Central, que, relembrando todos vocês, né, era membro do Ministério da Fazenda e passou a ser diretor de política monetária do BC em meados de maio aí do ano passado, ele deve ser o novo presidente da instituição e ele deve ser nomeado já no mês de agosto, ou seja, já no mês que vem, já aí com cerca de 30 dias a partir do dia de hoje. Segundo a própria informação aqui da coluna do Lauro, ele deve fazer uma transição suave, que é exatamente o que o Banco Central tinha sinalizado. As informações de bastidores são de que tanto o Haddad, que é o ministro da Fazenda, quanto o Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, decidiram que a nomeação deve acontecer em agosto, que esse é o cenário aí mais saudável. A data aí seria estratégica, pois se o anúncio fosse feito com antecedência demasiada, né? Ou seja, se o anúncio fosse feito, sei lá, maio, em março, em junho, teria uma questão aí de influência dentro dos poderes aí do Banco Central. O Banco Central poderia ficar muito dividido antes do fim do mandato, e se fosse só bem no final do ano, sei lá, novembro, dezembro, dificultaria uma boa transição entre o atual presidente e o futuro presidente do Banco Central. Vale lembrar também, tem que ter um contexto aqui político, que o Lula criticou várias vezes o Campos Neto. A gente viu ele tecer várias críticas ao Campos Neto na época que ele recém começou o governo, né, por conta que ele discordava do patamar da Selic, na época era de mais de 13%, né? E agora, né, recentemente, nas últimas semanas, ele teceu novas críticas ao presidente do Banco Central, ao Campos Neto, né? Tanto por uma questão de aproximação com o Tarcísio, né? A gente viu uma notícia de bastidores da Folha, aliás, que o Campos Neto estaria se aproximando, que teria inclusive sugerido que seria ministro da Fazenda do Tarcísio se ele concorresse à presidência, quanto, novamente, para as questões da Selic. A gente viu que no último Copom, né, na última decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central, o pleito ali, né, a decisão do comitê foi de manter a taxa Selic depois de alguns cortes, né? Tava vindo vários cortes de 0,5, reduziram para 0,25 e agora a gente viu uma manutenção, né? Não viu nenhum corte, a Selic foi mantida no patamar atual de 10,5%, o que também tem gerado um certo desgaste entre tanto o Lula quanto outros membros do governo e a autoridade monetária. Aliás, esse é um cenário que é bem mal visto pelo mercado, né? Porque o Banco Central, tecnicamente falando, né, pela regra atual, é uma entidade autônoma, né, do governo, e esse cenário, ele, de certa forma, preocupa um pouco o mercado. O Lula, aliás, já deu algumas sinalizações de que, abre aspas, as coisas vão mudar quando ele indicar o próximo presidente, né, porque, afinal de contas, apesar do Banco Central ser autônomo, ainda é o presidente do Brasil que seleciona, né, que nomeia o presidente do Banco Central. Em se tratando do Galípolo, o Lula foi, na verdade, ele foi bem... ele teceu vários elogios ao Galípolo. O Galípolo, como eu falei, era membro do Ministério da Fazenda, né? Ele era o economista que foi secretário executivo do Ministério da Fazenda, então ele era o número 2, digamos assim, dentro do ministério que é chefiado pelo Haddad, e aí lá em meados de maio, ali, junho de 2023, a gente viu ele sendo nomeado aí para diretor de política monetária do Banco Central. A gente vai lembrar que tem um contexto aqui que é importante citar, que esses elogios do Lula, né, o Lula inclusive chegou numa entrevista à rádio Itatiaia, lá em Minas Gerais, ele falou o seguinte: se tem um menino de ouro, é o Galípolo, competentíssimo, de uma honestidade ímpar, obviamente que ele tem todas as condições,
mas eu nunca conversei com ele sobre, obviamente, a indicação para o Banco Central, porque a gente sabe que o Galípolo ele era dos diretores indicados pelo governo, né? Ele é o diretor ali do BC, que é mais alinhado, digamos assim, com o governo. Afinal de contas, ele era o número 2 do Haddad, né? Ele teve uma certa participação junto ao governo, só que tem algo que é interessante citar, que na penúltima reunião do Banco Central, o Galípolo votou junto com outros diretores do Banco Central para ter um corte maior da Selic, para ter um corte de 0,5. E o Roberto Campos Neto e outros diretores do Banco Central que não são aliados ao governo, né, porque não foram indicados formalmente pelo governo, eles votaram pelo corte de 0,25, que é um corte mais conservador, mais modesto, mais hawkish, como a gente do mercado financeiro costuma chamar. Essa divisão, ela foi muito negativa. Aliás, quem não lembra da época, logo no pregão seguinte a bolsa caiu bastante. A gente teve uma série de ruídos, assim, isso causou bastante desconfiança no mercado, só que as coisas já melhoraram na última reunião, que foi a reunião mais recente que a gente teve, que foi uma reunião em que o Copom decidiu manter o patamar atual da taxa Selic. Aí, né, com a votação unânime, todos os diretores votando no mesmo sentido, isso tudo deu uma apaziguada. E aí, o elogio do Lula veio depois do último Copom, ou seja, aparentemente, apesar de o Lula estar reclamando aí do patamar atual da taxa Selic, ele não vê como um problema aí o Galípolo ter votado na mesma direção que o Campos Neto, porque, afinal de contas, ele chamou o Galípolo aí de menino de ouro, mesmo depois de o Galípolo ter votado aí pela manutenção da taxa Selic. Como eu falei, essa aqui é uma notícia de bastidores, né? O nome do Galípolo ele já está sendo ventilado há algumas semanas, né? A gente sabe que o Campos Neto já falou que não vai ser reconduzido ao cargo, não quer competir, enfim, de fato vai passar o bastão. E o Lula, obviamente, vai indicar o próximo presidente, e o mercado todo meio que espera, naturalmente, que o Galípolo seja o novo presidente. Só que a gente ainda tem muita água para rolar. Vamos ver se de fato essa indicação sai, né? Essa nomeação sai no mês de agosto. Se você, inclusive, tem uma opinião sobre, manda aí no chat para a gente. Manda aí manda aí a sua opinião aí sobre esse cenário aí do Banco Central, porque a gente sabe que esse cenário aqui, às vezes, ele é um pouco mais técnico, né? Política monetária, um tema mais denso, é um pouco mais chato de acompanhar, mas vale lembrar que é um tema bem relevante